Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre os principais erros cometidos na hora de fazer o TCC. Eu sou mentora de TCC, trabalho com isso há 2 anos aqui na internet. E assim, já passaram mais de 200 trabalhos pelas minhas mãos e eu digo para vocês que os erros são sempre os mesmos, tá? Então o que acontece? Quando eu tô com um aluno e aí eu vou falar assim, pego um TCC para corrigir, por exemplo, vamos dizer que ele já começou a escrever, teve dificuldade e me procurou, tá? Quando essa pessoa me procura, eu tenho que ler, corrigir, né, saber como é que tá a situação. E eu consigo perceber, assim, erros comuns em todos eles, tá? Por isso que quando a gente já começa juntos, né, do zero, fazer o seu TCC, acaba sendo muito mais rápido e fácil, porque a gente evita alguns erros de serem cometidos, tá? Então, inclusive, se você quiser ser minha aluna, clica aqui embaixo, na descrição, na verdade, do vídeo, vai estar as informações para você acessar, tá bom? Bom, um dos primeiros erros, assim, que eu acho fundamental é você não ter um tema delimitado. Eu até falei em outro vídeo aqui as questões os primeiros passos do TCC, e esse é um dos passos. E aí, cabe você pensar aí, por exemplo, como é que eu vou escrever sobre um tema muito amplo? Então, por exemplo, vou falar sobre menopausa. Eu tenho uma aluna agora de medicina que está falando sobre menopausa. Gente, menopausa é muito amplo, né? Tem várias variáveis que você está falando sobre isso. Então, é preciso você levar em consideração o que você quer entender dentro da menopausa, tá? Eu vou falar sobre lesões esportivas, tá? Qual lesão, onde, qual vai ser o profissional que você vai abordar. Então, é sempre importante você delimitar esse tema, tá? Senão fica muito amplo, você não tem tempo para escrever sobre tudo. Nem vai ser aprovado, cara, porque assim, um TCC de 500 páginas não é TCC, tá? Então, a gente tem que saber realmente as nossas limitações e delimitar esse tema. O outro principal é você não ter um objetivo, tá? Tudo bem, você escolheu um tema, show, maravilhoso. Agora você faz um problema de pesquisa e um objetivo, uma pergunta e como se fosse uma etapa, uma forma de você chegar na resposta nessa pergunta, tá? Então, muito importante. Por quê? Ele vai te guiar. Imagina que você pensou, vou escrever sobre um tópico X. E aí você vai lá no seu objetivo e pensa, faz sentido com esse objetivo? Ele foge desse objetivo? Ele vai responder esse objetivo? Então, é importante você sempre estar observando, lendo o objetivo. Então, até quando eu vou corrigir algum trabalho, cheguei agora a algum trabalho de uma menina que ela estava sem, na verdade, gente, olha, no mesmo mês, 3 pessoas assim, no mesmo mês, ela escreveu tudo. Aí eu falei pra ela, qual é o objetivo do seu TCC? Eu não sei se tá pronto ou não, porque eu não sei qual é o objetivo. Então, a gente precisa trabalhar a primeira coisa, o objetivo, tá? Depois do tema, como? Outra coisa, ainda numa estrutura básica, a gente chama a justificativa. As pessoas têm o erro de contextualizar o tema ao invés de justificar. Então, contextualizar esse tema ele surge em tal lugar, então, nessa época, e esse tema é interessante porque está acontecendo isso, isso, isso. Não é a justificativa, não é qual a importância do tema, tá? É a importância da sua pesquisa. Porque pesquisar mais sobre isso é importante. Para quem eu vou ajudar, tá bom? Então não é porque esse tema ele é muito relevante, muitas pessoas têm, por exemplo, sei lá, vamos dizer que número de refugiados. Falar sobre refugiados é interessante porque o número está crescendo. Tá, beleza, mas por que é importante, na verdade, isso? Você falou que o tema é legal, mas por que
analisar o número de refúgios durante a pandemia é importante, é diferente, tá? Então se atente a isso para não errar, beleza? Agora já na parte do textual mesmo, de escrever o texto, gente, sério, assim, passada pela quantidade de vezes que eu já vi isso acontecer. E recentemente eu peguei, acho que foi, tem uns 2 dias, que eu peguei um trabalho escrito na primeira pessoa. Se você não sabe o que é primeira pessoa do singular é o eu, a do plural é o nós, tá? O nós, então, conversamos, analisamos, a gente até utiliza, mas a gente evita, tá? A gente sempre tenta usar a terceira pessoa. Então, entende-se que, compreende-se que, tá? Então, assim, não é, na minha opinião, gente para morrer. Pesquisa científica não vem da fonte de sua cabeça, vem de outros autores. Então, não adianta você botar, porque eu entendo que, na minha opinião, que não pode. Nem por um segundo, tá? Então, se livra desse pensamento porque não tá certo. E aí, na mesma forma que a pessoa botou na minha opinião, você sabe que ela não citou da onde que ela pegou as informações para escrever aquele texto. E aí entra algo importantíssimo, que é o plágio, tá? Quando a gente não cita da onde a gente pegou aquelas informações, a gente está fazendo um plágio. Aí você fala assim, Isabela, eu já vi artigo que não citou. Dá vontade de falar um belíssimo fosse, né? Por quê? Esquece a pessoa, cara. Pensa aqui no que é correto fazer. A gente coloca a citação. Então, assim, por que isso? É porque é para mostrar que isso não é fonte da sua cabeça, que isso não é invenção, que isso realmente foi falado por alguém, porque alguém já pesquisou e atestou aquilo ali, tá? Então tenha cuidado, muito cuidado com isso, beleza? A outra coisa, quando eu falo sobre citar corretamente, porque você pode estar, por exemplo, copiei e colei, tá? Copiei e colei de um texto, mas não coloquei entre aspas. Isso você usou. Na hora que você faz um copiou e colou, você está fazendo uma citação direta. Quando você não coloca entre aspas, você está fazendo uma citação indireta. Ou seja, você está assumindo que pegou aquela informação, tá? E está falando que tipo, aquilo foi seu, que foi escrito por você. E aí, isso é plágio, tá? Por isso que é importante escrever citar corretamente. E é isso que eu também ensino para meus alunos. Então, gente, tem também vídeo aqui sobre citação. Dá uma olhada, não fica sem ver, porque é uma das coisas mais importantes que existem. Eu faço uma oficina de escrita, que a gente vai fazer a nova oficina agora dia 25 de fevereiro. E aí, uma das coisas que eu bato o pé, além, né, de eu entregar as técnicas de escrita, é realmente falar, cara, olha só, é assim que se faz, sabe? Por que isso? Para você não errar, não ter, assim, a menor possibilidade de você reprovar por um erro tão simples, né? Simples aí, entre trilhões de aspas, tá bom? Gente, se você não me segue no Instagram, me segue. Eu tô todo dia postando conteúdos no Stories e no feed. No feed, às vezes, eu deixo passar um pouquinho. Mas caixinhas para vocês tirarem dúvidas. E todas as informações de turmas novas, de eventos gratuitos e tudo mais, tá sempre rolando no meu perfil. Então, me segue lá, Prof. Isabela Ferreira. Beleza? Beijão, gente!